Eu sei o que eu sou hoje porque eu respeitei minha mãe, meu pai, minha vizinha, meu vizinho e os mais velhos. Que a gente percebe hoje que os jovens estão perdendo muito respeito para com seus mais velhos. Quando a gente respeita os mais velhos, a gente aprende muito. Foi regado pelos conselhos dos mais velhos. Então vamos cuidar dos nossos mais velhos. Fala pessoal, estamos aqui novamente no Avante Inspirações. Hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tô realmente muito contente por 3 motivos. Primeiro que eu tô com um convidado incrível que realmente vai ter uma história maravilhosa para poder inspirar você, para poder trazer de fato uma esperança. Uma história de um cara preto, cara, que tem um projeto incrível que muda muitas vidas. E a gente vai bater esse papo aqui. O segundo motivo é que você vai se inscrever no canal. Eu tenho certeza. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal. E o terceiro que você já vai curtir sem saber o que é. Cara, seja muito bem-vindo ao Avante Inspirações. Assiste até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito. Tenho certeza que você vai se impactar com essa vida. E fique à vontade. Coloca aí nos comentários tudo que você tá achando. Tudo que você entendeu, tudo que você gostou. Qual foi a parte que mais te motivou. Qual foi a parte que mais se conectou com você. E vamos que vamos. Hoje estamos aqui com o Márcio, cara. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado. Se sinta à vontade. Fale o que você sentiu no coração. E primeiro de tudo, fala um pouco sobre você, cara. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui, né? Que legal. Na Avante Inspiração aqui. Também com um amigo, né? E hoje eu tenho que é você, Caio. E acho que a parte mais difícil, né? A gente falar de si. A gente fala sempre dos outros. E se tu foi falando aí, foi passando um filme na minha cabeça. Igual uma entrevista de emprego. A pergunta mais difícil é fale sobre você. Fale sobre. A pergunta mais difícil do emprego não é você estudar, fazer faculdade, não é você fazer pós-graduação, doutorado, mestrado. É quando você fala, quem sou eu? E aí bate aquele filme de quem sou eu. A gente precisa entender que não somos nós, para saber até para onde é que vamos. E Márcio Lima, Macito, Massinho, vários nomes que as pessoas me conhecem. Até fui chamar até de capitão um período também, porque era um nick que o pessoal tinha me dado na época. Eu vim, né, da Goró, uma comunidade chamada Goró, dentro de um bairro chamado Campina de Pirajá. Então lá é conhecido como Profilub, que é um loteamento da Profilub. E o local o pessoal batizou como Goró porque a maioria dos homens lá estavam bebendo, uso muito frequente do álcool. E aí ficou Goró. Tinha Boa Vista, São Caetano de um lado, tinha um dique no meio, do outro lado onde eu morava, Goró. Eu lembro que eu fui para esse lugar, era um barraco de madeira ainda. A minha lembrança de infância. Um barraco de madeira, onde meu pai e minha mãe trabalhavam numa fábrica de vela e sabão, na calçada, a fábrica de vela e sabão São Carlos. Eles se conheceram lá, segundo eles, né, com Nana. Mas eu nasci no bairro da Liberdade, segundo eles, com 1 ano de idade que eu fui morar em Campina de Pirajá, nesse barraco que era um loteamento que tinha lá, casa de um monte de madeirite, que era Goró. Aí minha lembrança de infância, eu não costumo nem falar sobre isso assim, porque geralmente não me perguntam, mas eu guardo essas lembranças de infância, que o chão era de barro, era batido, o banheiro era lá de fora. Nunca faltou nada pra mim, porque de meu pai e minha mãe eu sou filho único. Tenho 2 irmãs que foram criadas com vó, mas eu era filho único de papai e de minha mãe. Como eles trabalhavam em indústria, né, de fábrica de vela e sabão, eu tinha um privilégio de ser bolsista no colégio particular. Legal, cara. Então, assim, aí quando eu fui estudar, a lembrança que eu tive de escola, até alfabetização, lembro o nome da minha professora que me alfabetizou, a professora Selma, e eu fui muito acolhido nessa escola. Eu não tinha irmãos ali próximo comigo, poucos amigos, porque meu pai e minha mãe trabalhavam o dia todo, ficava sempre alguém tomando conta de mim. E eu ia pra essa escola e lá eu aprendia o quê? A estudar, me divertir, tinha um banho de mangueira. A escola parecia uma chácara, que lá tinha do maternal, que na época era maternal, até acho que 8ª série, se eu não me engano. Então eu passei toda essa parte da infância subindo a ladeira chamada Ladeira da Melada, porque era de barro. E aí sujava todo pra chegar na escola. A Ladeira da Melada, e se caísse, escorregava nessa ladeira aí. Sim. Então, a lembrança que eu tenho da minha infância, do quem sou eu dessa construção. E quando eu fiz 11 anos de idade, minha mãe tinha separado do meu pai por questão de álcool. Meu pai tinha um vício de álcool muito grande. Não era violento, nunca me bateu, nunca fez, mas tinha um problema de álcool muito forte. Minha mãe separou. E pra mim foi estranho a separação, que eu nunca tinha vivido com ninguém que separou. Sim. Sempre meus amigos tinham muitos irmãos,
e pai e mãe. Tinha seus problemas, tinha pai e mãe e muitos irmãos. Até a avó morando junto com a família. E meu pai se separou de minha mãe muito cedo. E eu tive alguns padrastos. Primeiro padrasto muito violento, muito agressivo, muito brigão. Segundo padrasto piorou. E vivi várias situações com padrasto, sabe? Foi muito difícil. E depois eu lembro que eu mudei de escola. Fui estudar na escola particular em São Caetano. Tinha que subir uma outra ladeira, ainda mais amelada, era a ladeira de asfalto. E aí eu fui para essa escola, que era uma escola chamada São Francisco de Assis, que existe até hoje. Sim. E eu percebi que quase eu era o único negro dessa escola. E no turno que eu estudava. Aí depois que chegou, que eu identifiquei mais 2 pessoas negras na escola toda. E que me identifiquei. E essas 2 pessoas, assim, na escola toda você conhecia só 2 pessoas negras, além de você. É difícil. E naquela época essa questão do racismo nem passava tão longe de mim. Porque é criança ainda, não percebia, mas tinha necessidade de me identificar com alguém. E ver meus amigos do bairro, na escola pública, na escola da prefeitura, se divertindo, alegre, conhecendo tudo. E eu só naquele caminho, escola, casa, banca, escola, casa, banca. E a frustração de não ter amigos, sabe? Eu acho que justamente era por isso, porque ser diferente de um ambiente que não foi feito para, assim, teoricamente para estar ali. Sim. Se eu sofri algum tipo de racismo, passou despercebido na minha infância. Mas por sentir isso, deve ter passado, mas se apagou na minha mente. Mas eu identifiquei esses 2, eram primos eles, que eu conheci lá na escola, que me identifiquei. E a partir dali eu tinha falado com minha mãe. Minha mãe queria estudar na escola pública, minha mãe, por quê? Porque eu era bolsista. E ela falou que a escola era muito boa. E eu assisti tanto que quando eu fiz 14 anos, eu fui estudar na escola Criativa Olodum, Pelourinho. Primeiro contato com uma escola que não era pública, era uma escola da banda Olodum. E lá eu tive acesso a várias linguagens artísticas e culturais também. Que abriu um leque na minha mente. A primeira vez que eu saí do meu bairro, que eu peguei um ônibus sozinho e não ia pra praia sozinho, meus amigos todos iam. Eu não ia pra praia sozinho e comecei a ver o mundo de verdade como era. No Olodum aprendi um pouco de Tupi-Guarani, a língua indígena. Que legal. Aprendi um pouquinho de Yorubá, mas esqueci tudo, mas Tupi-Guarani eu gostei mais. Aprendi o que era artes, no sentido de fazer papel machê com o professor Bira. Na época tinha TV Colosso, você sabia na TV Colosso? Sim, já ouvi falar, mas não era minha época ainda não. A TV Colosso. Você tem quantos anos? Fiz 42. 42. E tinha TV Colosso, que eram uns cachorrinhos que passavam na televisão, que animava. E Priscila, que era a personagem principal, era baiana, eu soube lá. E fui aluna desse professor Bira. Legal. Então, quando ele falou dessa história, aí a gente fez os bonequinhos e tal, e tive contato de fazer papel machê, papietagem. Aí eu fui construindo a minha trajetória. Eu tô contando isso porque o Quem Sou Eu foi a partir daí. Legal. E aí eu fui construindo essa parte artística, banda, todo sábado eu ia para lá tocar, aquela banda Kilimanjaro, que era uma banda juvenil do Olodum. E tive contato com o clipe de Michael Jackson, ele chegou aqui no Brasil, em Salvador, para fazer o clipe. Você conseguiu assistir? Participei lá do processo todo, lá na escola. Meus amigos tocaram linha de frente lá. Então a escola foi envolvida, os alunos da escola criativa. E a dança, a música, o teatro também. Então foi muito importante para a minha formação de quem eu sou hoje, ter bebido dessa fonte da Escola Criativa Olodum, de 95, 94, 95. Até 97, se não me engano, eu tinha esse contato com o Olodum. Depois fui para um grupo escoteiro para aprender a sobreviver, que foi importante. De sábado eu comecei a frequentar o movimento escoteiro. Entrei como sênior, saí como pioneiro, acampar. E isso foi regando. Quando eu voltei, eu tinha já 18, 19 anos, eu voltei para a escola pública à noite, queria ajudar à noite para entender. Aí já vim com uma bagagem já dessa construção, né? Sim. De arte e educação e sócio-histórica. Mas muito tímido também, muito calado. E à noite, o colégio que eu estudei, que era o Pedro Ribeiro, era um colégio que foi muito marginalizado, mas não era marginal, o colégio não era violento, né? Era marginalizado pelas pessoas, que era à noite, estudante da noite, que era o estudante que não gostava de estudar. Sim. Tinha um monte de coisa, mas eram pessoas que trabalhavam e só tinha a noite para estudar. Okay. E aí a gente conseguiu, com um grupo lá de jovens à noite, montar um grupo de teatro. E eu não falei para as pessoas que eu era da arte, já ficava só observando. E aí eu fui, os jovens se juntaram, fizeram uma dança junina, depois fizeram outra coisa. E a gente foi conquistando a escola à noite. Legal. E os professores foram muito importantes nessa formação, de a gente montar esse grupo aí. A educação foi fundamental, apesar que eu nunca gostava de estudar. Eu era muito da execução.
Você tem que estar à frente das coisas. Como eu vim de escola particular, eu estava muito à frente dos meus colegas, no nível de conhecimento, de instrução mesmo do grau escolar. Então eu queria sempre fazer alguma coisa a mais do que estava ensinando. E acho que foi fundamental essas oportunidades que a escola deu dos estudantes participar. E eu lembro que eu fiz participar do grupo de teatro, a gente participou de festivais, ganhamos prêmios e começamos a mudar esse olhar do grupo noturno. Juntamos com o matutino e vespertino, fizemos um grupo só. E a escola foi a minha vida toda, de manhã, de tarde e de noite na escola. Depois virei estudante voluntário na escola. Começamos a cuidar da escola. E depois daí eu fui convidado para outra escola para acompanhar um projeto da Unesco que estava montando lá em 2001. Chegou nesse projeto da Unesco, eu ia ser assistente do professor de teatro, porque eu já tinha conhecimento de teatro, ia ser assistente do professor. Depois uma diretora, a professora Edna, que era vice-diretora, ela olhou para mim e falou que eu tinha potencial para estar junto com ela na coordenação do projeto. Eu falei que eu não conseguia nem dar aula ainda como ser coordenador, mas ela era visionária e ela conseguiu identificar em mim um potencial que eu não tinha. Então, eu fazia várias coisas na escola e eu tive um problema de saúde em 2001, finalzinho de 2001, e sumi da escola. Ela perguntou ao amigo meu, Paulo Leandro, que me levou pra lá, que ele trabalha com cinema hoje também. Cadê aquele menino que tava aqui na escola? Ele falou, né, tá doente. Ela tinha um Vectra prata, eu lembro. Eu morava na Goró ainda. E ela desceu pra esse lugar pra me visitar. Eu tive uma febre uma noite que no outro dia eu não levantei da cama. Perdi 15 quilos em 15 dias. Oh. Foi. Fiquei mal, ninguém sabia o que eu tinha. Era uma febre reumática. Se passasse um vento, me doía tudo. E ela foi lá, olhou pra mim. Ela foi além da escola. Ela teve um olhar muito, muito próximo, assim, do olhar humano, da situação. Okay. Me levou pra umas clínicas melhores que tinha no centro da cidade. Fiz vários exames e não descobriram nada. Aí me internou no Santa Isabel, onde eu passei 15 dias nesse hospital, a base somente de complemento nutricional e o antifebril. E eu melhorei sem nada. Melhorei e o médico me deu repouso aí um bom tempo. E eu fiquei em casa. Mas aí eu não aguentei ficar em casa. Eu falei, eu vou voltar pro projeto porque ela me ajudou, essa professora. E aí eu fui pro projeto, magro demais, 57 quilos. E aí eu voltei pro projeto com 20 anos de idade e comecei a ajudar pessoas. E a dor que eu sentia foi desaparecendo. Produzi uma substância no cérebro que acabou, minhas dores todas indo embora. E ressignificou minha vida. Ela salvou minha vida através dessa área, né, social. E eu acabei doando tudo aquilo, mas um momento de viver em prol das pessoas. Eu não tinha experiência com emprego e trabalho. E foi ali que eu descobri todas as habilidades pedagógicas, sociológicas, administrativa. E ganhei prêmio na escola também, estudante voluntário. Eu fiz um monte de coisas. E fiz intercâmbio, recebi moçambicanos aqui na época que a Unesco proporcionou isso. Me aproximou da minha cultura, da minha raiz, da minha essência africana. E foi abrindo um leque. Aí eu fui convidado para trabalhar em arte e educação na Cidade Baixa. Eu fui monitor de um projeto de arte e educação. Em 2006 fui para a Suécia com jovens. A gente apresentou nas escolas públicas da Suécia, música, dança, eu arrasta, cabelo. Já estava me sentindo um artista. Mas era arte e educação. A gente estava fazendo tudo voltado à conscientização socioambiental. Voltei para o Brasil em 2008, 2009. Em 2008 surgiu a oportunidade de trabalhar com socioeducação, a Fundação da Criança e do Adolescente. Sim. Entrei lá como agente socioeducativo e saí de lá como instrutor de ofício, ensinando a jovens a emancipação através da comunicação. Em 2009, fui convidado para um projeto de empregabilidade, empreendedorismo, e eu pude ir para os Estados Unidos também com mais outros jovens, voltado para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Que legal, cara. Diferente. Isso marcou minha vida porque, assim, voltando para Goró, e era rota de avião, eu olhava pro céu e falava assim, um sonho era voar de avião um dia na minha vida, porque ir pro aeroporto já era, pra quem morava na Goró, já era muita coisa. Sim. Pegar um avião já era ganhar na loteria. E a lei da atração funcionou. Eu ficava na laje à noite, olhando os aviões passando, a luzinha, falando, um dia eu queria voar de avião. Aí chegou uma época da minha vida que eu viajei tanto de avião que eu tava não querendo mais. Tudo que eu pedi veio pra mim de uma aproximação bem grande. E todo emprego que eu tive de 2008, 2009, 2006 foi andar muito de avião, passar 11 horas de voo de um país para outro. E aquilo que eu desejei, e eu desejava também morar em São Caetano, porque sair da lama da Goró, morar mais próximo de São Caetano, que era próximo do lugar que eu desenvolvia as atividades. E eu olhava para um prédio e falava assim, minha mãe, eu queria morar, era bom se a gente morasse aqui, tá alugando. E era muito caro. A gente conseguiu, hoje a casa que eu moro hoje, essa casa que eu desejei também. Ah. A lei da atração funcionou muito com isso. Então,
eu sou essa pessoa que fui formada e muita coisa que eu falei passa pela educação, pela escola, desde o princípio que eu falei. A educação é tão importante. Se eu me dedicasse um pouco mais ao estudo, eu acho que eu estaria muito mais além. Por não participar muito, eu já cheguei até aqui. A educação salvou minha vida, a educação me formou como ser humano. Os professores foram o pilar de quem eu sou hoje. Eu devo muito aos meus educadores e professores. Que legal. Porque se não fosse eles incentivar, motivar, porque eu, quanto homem preto, favelado, fui condicionado a ficar calado. Que o homem preto, favelado, no lugar, tá calado e é educado. Isso. O cara é educado, ele não fala nada, ele não pede nada, quer água não, quer café não, quer comida não. Isso é ser educado, mas a gente tá com fome, tá com sede, tá com tudo, mas a gente é condicionado não falar. Isso é uma condição que nos colocam. E essa coisa da timidez também é uma condição que nos colocam. Que quando a gente vê uma pessoa de outra linha, seja uma pessoa branca, que o menino tá ali pintando o set, que bonitinho, sabe? As pessoas falam, mas quando é um menino, um jovem negro, brincando, o menino é mais educado, perturbado, sabe? Esse menino é abençoado, depende do contexto. A gente sempre tá criticando, mas sempre dando risada pro menino, os olhos loiros, o cabelo loiro, os azuis, né? Que menino alegre, menino brincalhão, menino tá pintando o set ali. Mas a palavra que a gente joga é outra. Sim. Esse sou eu. Cara, eu vou ser sincero pra você que a gente virtualmente acho que tem mais tempo que a gente se conhece. Porém, presencialmente, trabalhando junto nesse projeto que a gente até vai falar mais na frente agora, cara, você me mostrou uma perspectiva de social com a comunidade, com os menos favorecidos ou desfavorecidos totalmente, e de uma forma inteligente, estratégica, sabe? A maioria das pessoas que me acompanha sabe que eu gosto muito de estratégia, né? Muito pela questão de eu vir do militarismo, etc. Mas você tem uma visão estratégica, que você não traz contextos políticos, não traz contextos pessoais, mas cumpre o seu propósito. Então, quando eu trago essa palavra propósito e se conectou a Márcio, o que é que você diria disso? É um pouco do que eu contei, do propósito. Acho que eu nunca precisei botar um currículo em uma empresa privada. Eu sempre fui convidado para trabalhar em algum lugar. Acho que foi uma coisa na minha vida que eu posso, tipo assim, me gabar. Sabe? Eu nunca precisei pedir emprego para ninguém. Perfeito. Por conta acho que da humildade. Sim. Que os professores, meus mestres tiveram que comparar comigo. Do ensinamento eu sempre tive um diferenciado. Eu tinha que escolher, eu jogo bola, ou jogo gude, ou empino a raia, ou aprendo. Isso. Eu preferi aprender. Aí meus colegas falavam assim, você é otário, você fica na escola de segunda até domingo, porque o projeto funcionava sábado e domingo e estudava de segunda a sexta, então eu ficava na escola o tempo todo. Se não fosse esse lugar que salvou minha vida, um lugar que eu não bebo, não faço uso de nenhum tipo de entorpecente, nunca fiz, nunca bebi, nunca fumei, porque eu estava nesse espaço. Então não é a religião, é o local o meio que a gente vive. E eu vivia no meio de educadores, de professores. Eu frequentava a sala dos professores e me sentia num castelo. Uau. Sabe? Porque eu sempre admirei meus professores, meus mestres. Que legal. E assim, minha tia, eu tenho uma tia que é irmã de minha mãe, Cici, é professora Cici. Minha prima chama Márcia, minha xará é professora Márcia. Então, na minha família também tem professores. Uau. E o primeiro contato que eu lembro que eu tive com livros foi no interior da Bahia, em Araci. Lá tinha praticamente uma biblioteca dentro de casa, onde eu pegava livro de medicina e ficava, não lia, eu folheava. E meu primo também do lado folheava, tinha livro como era o parto. Então eu fui educado mostrando como era toda a parte do parto. Não tinha cegonha comigo, era a cena do parto ali, em preto e branco, a gente olhando aquela cena. Hoje quem é Marcos, meu primo, médico, pediatra. Uau. Meu outro primo, farmacêutico. Eu, assistente social. Então assim, a gente se reunia lá no interior, passar as férias, tendo acesso a tudo isso. E acho que isso contribuiu para a nossa formação, porque foi o acesso. Sim. Então eu não tinha hábito de ir para bibliotecas, mas ir para o interior, e no interior tinha todos os livros. E minha tia foi uma grande educadora também nesse processo, porque ela foi inspiração. Ela fez pós-graduação já depois de ser, se eu não me engano, ser vó. Depois de ser vó. Meu primo, antes de ser médico, ele também era professor. Então, depois virou enfermeiro, depois virou médico. E ele também fazia muito trabalho na área voluntário, foi voluntário comigo lá, em Tucano, na região. Hoje eu moro em Pernambuco, médico lá. Então a minha família me contribuiu muito para eu me espelhar. É assim, chegou uma parte da minha vida que eu não sabia o que fazer.
Chega um momento de você, naquele momento que a gente vai, né, procurar uma namorada, mas você não tem um recurso, você não tem nada pra oferecer. Então eu me privei até de relacionamento, porque eu não tinha nada pra oferecer. Meu primeiro relacionamento eu assumi com alguém foi com 18 anos de idade. Quando meus amigos com 14, com 15 estavam namorando, pintando e bordando, eu fui com 18 anos de idade. Bem diferente do meu contexto. Com 18 anos de idade que eu comecei a namorar com alguém. Legal. Então, assim, foi muito difícil, porque eu já tinha essa consciência do que poderia gerar esse relacionamento. Hoje também não tenho filho, meus amigos têm 5, 6, 7 filhos. Não tenho filhos hoje também por questão da educação, do momento, do cuidado, do se preservar, do se cuidar do corpo, cuidar do outro e da outra. Então, assim, foi muito importante ter esse contato com a educação. E a sensibilidade e o propósito vem eu retribuir aquilo que eu contei lá atrás. Minha vida foi salva por alguém que me ajudou, que ajudava pessoas na comunidade. Então, o universo, Deus, ou como a gente acredita, fez com que eu trilhasse esse mesmo percurso de estar fazendo as mesmas coisas, fazendo aquilo que eu gosto e sendo remunerado pelo aquilo que eu gosto de fazer. Perfeito. Porque eu fui voluntário durante o período, mas hoje a gente faz projetos, a gente trabalha, é remunerado para fazer aquilo que a gente gosta e fazendo com muito cuidado, com muito afeto, porque tem os afetos que afetam as pessoas e que nos afetam também. Aprendi isso também com Suzana Coelho, que é a nossa parceira, amiga e professora também, que ela criou o Instituto Afeto. E ela falou uma vez que eu fui na palestra com ela, quais são os afetos que nos afetam. Aí eu parei para refletir, assim, tem muito afeto que nos afeta. Verdade. E todo tipo, você gosta muito de alguém, que aquela pessoa que você gosta vai, sabe, trazer algo que você machucar você. Isso. Ou você vai machucar alguém porque a pessoa tem muito afeto com você. Então, os afetos que nos afetam. Quando a gente acolhe essas pessoas que vêm da invisibilidade, pela falta de oportunidade, ela vem com os afetos que afetaram elas. Sim. E vem pra gente. E você é testemunha disso, que recebeu tanto a equipe de profissionais, como a equipe está sendo acolhida. Tem vários afetos, várias singularidades, particularidades também. Então, eu tô devolvendo aquilo que foi me dado. O que falta é ver isso, pessoas que tiveram ascensão daquele território e não voltar. Então, eu volto para chamar outros comigo. Muito bom, cara. Muito bom. Hoje você faz parte da CUFA, Central Única da Favela, que particularmente não é nenhum projeto, é de fato uma instituição de muito respeito não só no Brasil, quanto no mundo. Mas quem cabe para falar da CUFA? Eu tô aqui de frente para o presidente da Bahia, vice-presidente nacional, e eu queria que você falasse um pouco sobre como se iniciou essa relação com você com a CUFA e como se coloca hoje nessa trajetória. Interessante a gente ouvir. A CUFA veio um momento muito importante na minha vida. Tudo que eu faço hoje na área social não foi algo que eu busquei. Sim. Eu fui atraído por aquilo. Perfeito. No início da minha trajetória, eu queria ser da área de músico. Depois que trabalhar com relações internacionais, porque eu tinha muito intercâmbio que eu fazia. Tudo que eu queria fazer, não consegui. E o que fui atraído foi para a social. E a CUFA, ela veio aos poucos. Em 2006, eu conheci a CUFA na Bahia. Muito superficialmente. Em 2008, um pouco mais forte na região de Alagadas. Um núcleozinho. Em Sussuarana também. Em 2012, me chamaram para ser apresentador de um projeto chamado Top CUFA. Gisele Brint era a madrinha, a Pantene patrocinou. E cada estado estava fazendo o Top CUFA, o concurso de modelo de favelas. Que afinal foi no programa de Luciano Huck até. E eu fui apresentador oficial desse evento. Sim. E aí foi a primeira vez que eu vesti e me senti parte de verdade da CUFA. Mas eu tinha vestido uma camisa antes, chamada Amigos da CUFA. Aí quando chegou em 2012, eu vi mais uma coisa da CUFA na TV, aquela coisa mais me envolvendo. 2012, depois, 2013, já não estava mais assim, tão participativo. A CUFA teve uma sede no Pelourinho, na Casa 39, frente à Casa do Lodum, que eu fui para a inauguração, vi de perto, aí tal, mas eu não entendia do que era a CUFA. Aí tal, fui seguindo minha vida. Em 2019, recebo um convite para tocar um projeto da CUFA chamado Taça das Favelas. O maior projeto de futebol entre as favelas do mundo. Aqui em Salvador, primeira edição, fazer a edição Bahia. Aí eu falei, tá maluco, pai? Eu não jogo futebol, nunca joguei futebol, vou tocar um projeto que eu não sei nem pra onde é que vai, não sei nem que é um offside, um meio de campo, não sei nada. Aí eu falei, que é doido, que me convida pra parada dessa aí, tá querendo botar o projeto pra perder. Aí Celso Taide me ligou, que a pessoa que me indicou falou com ele. Aí ele, quem é você? Aí eu falei, né, eu sou assim, social, eu tava botando um currículo que fosse aquele que não prestasse. Só assim, social, trabalho no terceiro setor, tava no Calabar, fazendo um projeto de cozinha e cidadania e um projeto voltado pra mulher no Calabar. Recebeu a ligação de Celso lá.
Não sabia nem que era Celso de fato. Sim. Aí eu falando, não, eu sou assistente social, trabalho em comunidade, eu tô aqui agora no Calabar, que é uma favela dentro de um lugar aqui da Barra, que a exploração imobiliária tá ali em volta. Aí quando eu contextualizei pra ele, é você mesmo. Você tá entrando no perfil. Aí ele falou, Taça das Favelas, Márcio, não é um campeonato de futebol. É uma grande mobilização social, onde envolve mulheres e homens, meninos e meninas dentro desse processo, e as famílias e as favelas. E aí ele me explicou o que era. Aí eu falei, é social, eu sou assistente social, então tem a ver com o que eu tô falando. Mobilização social, igualdade de gênero. Aí eu falo praticamente as ODS que tem, né? Aí eu fui, é isso mesmo. Então pronto, topei. Mas não tava sozinho, beleza. Foi 2019 até hoje, aí virei o presidente estadual da CUFA na Bahia. E aí a gente só tinha 3 bases da CUFA no início, em 2019. Era Suarana, Alagados e Feira de Santana. Hoje a gente está em 43 municípios e mais de 200 favelas. Sim. Na Bahia. E tinha outro porém, que a Salvador, as pessoas não falavam favela. Falava comunidade, falava gueto, periferia. E que existem esses lugares, mas são contextos diferentes. A gente teve que explicar o que era favela. Eu também não sabia o que era favela. A CUFA me ensinou o que era favela. A CUFA me ensinou o que era favela. Sempre morei numa favela e não sabia que aquele lugar era uma favela. Era uma comunidade. Mas a comunidade entendia que é a comunidade indígena, a comunidade religiosa, a comunidade terapêutica. E a favela, eu moro em São Caetano hoje. E lá tem a Baixa do Camurugipe, que é uma rua de São Caetano. Sim. Mas as pessoas ali se apropriaram tanto do nome Baixa do Camurugipe como um território diferente e de favela, porque eles têm uma autonomia, eles entenderam que aquilo era uma favela. Tem a Gomé de São Caetano, que é uma favela. Nós temos alguns territórios lá, como a Brotas, que é mais conhecido. Brotas é região. Tem um bairro de Luiz Anselmo, tem vários bairros dentro de Brotas. Sim. E a favela onde? A Baixa do Tuba, a Fonte do Governo, o Candial, essas favelas. Então, para ser favela, realmente não precisa ser feio, não precisa ser violento, marginalizado, não. Sim. É onde as pessoas foram ocupar aquele espaço e construir suas vidas ali naquele território. Sim. Como o Bairro da Paz. O Bairro da Paz é uma grande favela. Sim. Era a favela das Malvinas, que historicamente muita gente conhece, que foi a ocupação, que virou um bairro. Então, é que todas as favelas virem esse bairro como virou o Bairro da Paz. Que tenha saneamento básico, que tenha posto de saúde, que tenha escolas, que tenha segurança pública. Sim. Então que vire isso, que a favela, a Celso me ensinou que ela não é carente. Lugar carente não. A Celso tem uma fala muito interessante, fala favela é potência, favela não é carência. E aí a gente começou a aprender o que era isso, o que era favela de verdade. Uhum. E a CUFA veio em 2022 me trazendo para a presidência estadual da CUFA, e em 2023, agora em abril, eu virei o vice-presidente nacional da CUFA. Legal. E a CUFA tem um diferenciado. Ela foi mais uma ONG do sul do Brasil, né? E que os nordestinos estão dominando. Preto Zezé hoje culpa o Conselho Nacional da CUFA, é cearense. A Kaline Lima, paraibana, a presidenta da CUFA Nacional. E o baiano na vice-presidente da CUFA Nacional. Então a gente tem uma instituição que foi fundada no Rio de Janeiro, está em todos os estados do Brasil, em mais de 19 países, e na gestão macro nordestinos. Isso foi muito importante. A CUFA ressignificou e me colocou como protagonista, porque eu contei minha história, mas eu nunca fui protagonista. Sim. Eu trabalhava para os outros, e a CUFA não. Você vai fazer por você e para os seus. Perfeito. A CUFA foi esse diferenciado. Perfeito. Me ensinou a forma de levantar a cabeça e trabalhar e ser protagonista da minha própria história junto com os outros. Que ela veio no momento certo. De eu voltar para aquele lugar, empoderar e trazer outras pessoas junto comigo. A CUFA me possibilitou fazer isso. Então a CUFA é diferente de qualquer ONG que conheci. Tanto que o símbolo da CUFA é um pássaro, um anu preto. Podia ser um tigre, um dragão, uma estrela, como muitos são. É um pássaro? É um anu. Anu. E dizem que, historicamente, o anu é um pássaro que dá azar. E a CUFA traz esse pássaro para ressignificar. Perfeito. É o que faz com a favela, ressignificar o território, transformar a favela naquilo que ela é de verdade, potência. Legal. E a favela hoje, ela movimenta a economia de 202 bilhões por ano, as pessoas não sabem disso. Então a favela não é carente, é potente. A gente consome, a gente gera renda, a gente paga imposto, porque se a gente compra, o rico compra um feijão, o pobre compra um feijão, é o mesmo imposto. Perfeito. Então não tem imposto pro pobre, não tem diferença. Não tem diferença não. E se vai morrer, vai enterrar no mesmo cemitério. Exatamente. Muda até o cemitério, mas o caixão, mas mesmo lugar que vai, do mesmo jeito. Então assim, a morte é igual, o coração infarto é igual, tudo
é igual, não tem... Exatamente. Os cuidados podem ser até diferentes também, mas acaba tendo o mesmo fim. Perfeito. Cara, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no Avante Inspirações. E na verdade são 3 perguntas. A primeira é: existe alguém da sua família, com certeza sim, que você se inspira muito? Quem é essa pessoa? É minha mãe, Bernadette, dona Bernadette. Minha mãe me criou, né? Mãe solo aí. Por mais que tenha separado de meu pai, ela nunca deixou me faltar nada. Legal. Ela tá na idade hoje, né? Mas eu para com ela, eu quero me dedicar tudo aquilo que ela dedicou pra mim. Minha mãe sofreu muito, minha mãe foi em colégio interno, tem uma história de vida que, sabe, podia desistir, deixar os filhos à toa. Sim. E ela sempre batalhou. E quem tivesse com ela, como eu falei de padastro, tinha que estar comigo. E quando eu falei do meu padastro inicialmente, eu tive um padastro, foi o Rubens, que ele falou, minha mãe, meu pai não me batia, mas minha mãe me bateu muito. Porque é preocupada, mãe, né, mulher, Sim. criando. E ele falou, para de bater no teu filho, meu padrasto na época. Ele ensinou minha mãe a não bater mais em mim. E a me educar de outra forma. Sim. Então ele pra mim foi um pai, e não porque meu pai não foi, mas que os outros padrastos não foram. Ok. Então Entendi. ele foi uma inspiração também pra mim de respeito. Meu pai também, em memória dele também, eu sou muita inspiração. Não sou uma pessoa de xingar, meu pai não era disso, não sou agressivo, porque meu pai também não era assim. Mas minha mãe hoje merece todos esses méritos porque ela passou por tantas coisas na vida. Sim. E ela continua bem. E todos os sonhos que ela queria ter, ela realizou. Ela tirou a habilitação dela idosa, comprou o carro dela idosa, Maravilha. ela dirige. Maravilha. Então tudo que ela quis ter, eu perto agora quero estar proporcionando para ela tudo aquilo que proporcionou para mim. Que legal. E meu padastro ele realizou algo que eu não vejo que é muito comum. Almoçou eu, minha mãe e meu padastro na mesma mesa, sabe? Muito bom essa cena na minha vida. Legal. Minha mãe, ela soube me educar e construir esse legado. Legal. É realmente esse desafio de mãe solteira. Minha mãe também foi mãe solteira. E a referência dela, que eu tenho brinco com ela, eu falei, rapaz, você foi a leoa da minha vida. É realmente um desafio que hoje não é normal, não é o normal, mas é comum. A gente vê muitos pais que não se posicionam nessa, principalmente no projeto que a gente está hoje. Vou até pedir para você falar um pouco. E a gente vê muito isso. Mães que não têm o seu companheiro ou o pai daquela criança para poder ajudar nas obrigações, assumir as obrigações. Porque até uma coisa que minha esposa me falou isso, né? Não, eu te ajudo com minha filha aqui. Ela falou, não, você não me ajuda, você assume com as obrigações. E hoje eu tenho esse entendimento que não é uma ajuda, eu tenho que assumir de fato, né, com as obrigações. E hoje a gente está com esse projeto, né? Você me convidou para esse projeto e eu particularmente sou apaixonado por esse projeto que a CUFA, junto com a Infavela e a Caixa Econômica, trabalha, que é o Mulheres de Favela. E eu queria que, esse não é o principal, mas eu queria que você falasse um pouco, porque tem um mimozinho, né? Esse projeto chegou numa boa hora, porque no momento que a gente viveu na pandemia, né? A CUFA ficou muito evidente na pandemia com as doações de cesta básica, EPI. Então as pessoas achavam que a CUFA era essencialista, uma ONG essencialista. A gente estava cuidando de pessoas, é diferente. Sim. E naquele momento as pessoas precisavam de alimentação e de cuidados. Sim. Só que num período da pandemia, as pessoas que estavam recebendo doação, muitas mulheres, a gente percebeu que nas favelas 49% eram mulheres chefes de família. Então, mesmo ela tendo um companheiro, ela que provê da comida, das coisas. Sim. E é isso que é ser solo, é não ter a participação do outro. Ela cuidar de tudo sozinha. Além de ela conseguir o alimento, ela também tem que preparar, tem que até dar na boca. Então, a gente percebeu isso, as mulheres queriam sair daquela condição de receber doação. E com o passar do tempo, as doações foram diminuindo. Até que zerou. E aí a favela Road, junto com a CUFA, já fomentava isso dentro dos territórios do Brasil inteiro. E aí quando a Caixa Econômica veio com o Impact Hub, com esse formato, aí eu lembrei de tudo que eu falei aqui no podcast, dessa trajetória do colégio que eu trabalhei, que era o colégio que eu comecei minha trajetória de fazer cursos, oficinas. Isso bateu um filme na minha mente e me ativou, sabe? E lá, não era, na época que eu trabalhei, em 2001, 2003, que não era apenas para mulheres, era para a família toda. E aí que a gente tá com Mulheres de Favela é apenas para mulheres e seus filhos, que ficam no Espaço Kids. Sim. E quando a gente fala de mulher, a gente tem que ouvir mulheres, né? Como é que funciona. Então fez muita escuta das mulheres, o que tinha que ter no projeto. Então quando falou, vai ter o curso de cabeleireiro, ou de transista, de maquiagem, de unha, de empreendedorismo, empregabilidade, vai ter um coach para acompanhar.
E as mães que têm um filho, faz o quê? A gente tem um espaço kids, tem 2 monitores, então tem que pensar no espaço dessas mães. Perfeito. Então foi uma forma muito assertiva. Que ali esse projeto está trazendo para as mulheres a sua emancipação socioeconômica. Perfeito. Que elas não vão mais depender assim, de pessoas para estar... a dependência econômica dela, da violência, porque a gente está ali, além de estar fazendo com que ela se emancipe dessa prisão que é depender do homem, de alguém, a gente está também salvando vidas, né, da violência doméstica, que é muito forte, porque a dependência econômica também causa isso. O machismo causa isso, entendeu? A dependência econômica ali, e a gente está libertando as mulheres. E você acompanha as histórias de mulheres que vai escondida pro curso, não pode falar pro marido, que está fazendo curso, que ele não aceita elas aprenderem nada. Então, esse projeto, espero que a gente possa, esse projeto foi piloto, ter ali no Brasil inteiro, em vários outros lugares, porque a gente está construindo uma nova história com elas, né, para elas. Então, a gente está lá com elas, e esse projeto aí ressignificou não a minha vida novamente, lembrar de tudo que eu fiz, mas de me atualizar diante desse cenário que a gente está vivendo hoje. Sim. Bom. Muito bom, obrigado por falar um pouco sobre o projeto, que é um projeto que eu gosto muito, faço parte junto com você. Agora eu vou te fazer outra pergunta, cara. No meio do seu convívio, né, social, as pessoas que estão próximas de você, tem alguém que você se inspira muito ou que não é que faz parte atualmente, mas que fez parte em algum momento e é um dos seus pontos principais de como pessoa para você se inspirar? Existe essa pessoa? Tem várias. Tem várias pessoas. Eu posso até esquecer aqui se eu citar uma 3, 4, 5 pessoas. É porque eu, para estar tendo essa visibilidade que eu tenho hoje, é que eu não trabalho sozinho. Eu tenho um grupo gestor comigo. Por exemplo, para tocar a gestão de projetos da CUFA, na Bahia, eu tenho o Dr. Tiago, tenho Rita Sacramento e tenho a Águida Santos. Para me ajudar a tomar decisões. Perfeito. Nos bastidores, eu tenho o Joyce, que é minha noiva, que ela cuida dessa parte administrativa, burocrática, equipe desse suporte, que quando eu chego em casa é meu porto seguro, pessoa que eu peguei todas essas histórias que a gente acompanha essas mulheres. Uau. E chego em casa com a mente, sabe? E chego em casa, aqui me acolhe, aqui me atende, aqui sabe? É Joyce. E minha mãe, quando tá aqui em Salvador também, são minhas inspirações hoje de como lidar. Suzana Coelho, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, me dá dicas, ela lembrou que eu estava precisando de um cuidado específico. Sim. E ela, de fora, ela me ligou e falou, Márcio, eu preciso falar com você. Chegou lá, era uma consulta que ela tinha marcado comigo, sem me falar nada. Então, quem cuida do cuidador é importante na minha vida. Então, bom. Suzana Coelho, hoje, ela não sabe disso, mas ela me ajudou muito nesse formato. Então, são várias pessoas. E você hoje também faz parte disso, porque eu estava num momento lá de gestão de pessoas, não só profissional, mas a gente preocupa com o cuidado do outro, porque quando a gente está num momento que a gente está cuidando de um projeto que tem que entregar, a pessoa pode ficar doente que se dane. Sim. Empresa comum é essa, mas quando a gente cuida do outro, cuidar do cuidador, a gente consegue cuidar, porque a pessoa bem faz com que a gente fique bem. As pessoas quando estão mal, você vê que eu fico mal ali naquele processo. Sim. E quando você chega, como o doutor Tiago também, quando ele pega essa ajuda, eu sempre faço, me ajuda a intervenção. Como ele não está lá no processo, é você que assume esse papel lá, de estar me ajudando. Então a gente vai multiplicando isso. Então, pessoas são importantes na minha trajetória e que me ajudam a construir novas pessoas, porque a gente não fica para a vida toda. Aí eu espero que tenha outros Márcios, outras Águidas, outros Ritas, outros Caios, para dar continuidade, porque os bons são a maioria. Perfeito, cara. Existe alguma pessoa que não faz parte do seu convívio, que você viu em algum livro, em algum vídeo, alguma história, mas a vida dessa pessoa, mesmo não estando ligada diretamente a você, não faz parte do seu convívio social, a vida dessa pessoa te inspirou muito? Tem essa pessoa? Tem. Eu lembro que eu sou cientista social, mas na minha infância eu ouvi muito Paulo Freire. Uau. Paulo Freire. Aí quando eu fui para movimento social, aí eu conheci pedagogos na minha vida que falavam muito Paulo Freire. E aí tudo que eu apliquei, eu usei muitas referências de Paulo Freire. Que legal. Como referência. Tanto em trabalhar com equipe, como trabalhar com pessoas, e a humildade. Sim. Porque ele tem uma frase que ele fala que não há saber mais nem saber menos. A saber é diferente. Então, eu aprendi muita coisa com Paulo Freire, que quando eu fui educador muito cedo, em sala de aula, eu não tinha nem formação. E ele falava, tem muitos que aprendem ensinando e muitos que ensinam aprendendo. Sim. E eu fui isso. Então, muita coisa de Paulo Freire, para mim, muita gente pode pensar de várias formas,
mas ele também tinha uma metodologia de ensino para a vida das pessoas. Sim. Pedagogia da presença, de Antônio Carlos Mendes da Costa também, que eu vi muito, mas a da autonomia de Paulo Freire, a do oprimido de Paulo Freire, e foi fundamental em todos os campos que eu trabalhei, seja no empreendedorismo, seja na educação, seja na convivência em sociedade. Sim, perfeito, cara. Cara, eu tô assim feliz, velho, porque é uma bagagem gigantesca. Eu digo pra você, tem muitas pessoas que chegaram aos 42 anos, ou até os 50, ou até os 60, mas não tem a bagagem que você tem. É nítido que existe um propósito muito grande por trás disso tudo, e vem sendo cumprido. Eu costumo brincar, né, que as pessoas, propósito é o final? Não, o propósito é o caminho. O propósito é o que você vem por lutar. E eu acredito que você está realmente encaixado totalmente no seu propósito, ajudando muitas vidas. Eu consigo ver isso de perto, consigo ver isso com muita nitidez. E por último, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu não queria finalizar agora, mas senão a gente vai ficar umas 2 horas aqui conversando. Eu sei, mas com certeza a gente vai ter uma nova oportunidade. E eu queria que você, nesse momento, falasse, olhando para aquela câmera ali, falasse uma mensagem para quem tá assistindo a gente. Uma mensagem de conscientização. O que você sentir no coração agora de falar. Que seja algo de Márcio para quem tá assistindo a gente. Muito sincero, muito direcionado. Pode ficar à vontade, cara. Eu acho que a gente tem que aproveitar os nossos mais velhos. Eu sei o que eu sou hoje porque eu respeitei minha mãe, meu pai, minha vizinha, meu vizinho e os mais velhos. Que a gente percebe hoje que os jovens estão perdendo muito respeito para com seus mais velhos. Quando a gente respeita os mais velhos, a gente aprende muito. Eu fui regado pelos conselhos dos mais velhos. Então vamos cuidar dos nossos mais velhos. Perfeito, cara. Perfeito. Eu sempre pensei assim, sabe? Eu fui criado por meu avô e minha avó e eu sempre tive esse pensamento. O vizinho, quando reclama com a gente, né, a gente tinha que baixa a cabeça. Hoje, infelizmente, a gente não tá. Se o vizinho reclamar esses jovens, é capaz de ir pra cima. E se o vizinho dá queixa seu pai, a surra da garantida. Mas hoje, infelizmente, eles perderam um pouco. Desequilíbrio é grande. Tem muita coisa aí por trás. Mas dá tempo. Dá tempo. Márcio, que história linda, cara. Tamo junto, meu irmão. Que história realmente não é linda de parecendo no conto de fadas, não. Linda e inspiradora, cara. Inspiradora. Eu recebo muitas vidas aqui, converso com muitas pessoas, fico impactado assim com a vida das pessoas. E é engraçado que cada pessoa me ensina, né? Traz um conhecimento pra mim. E com você não foi diferente, cara. Eu falo muito com minha esposa isso, você tá me levando pra uma nova esfera de visão social. Eu nunca tive esse nível de contato, eu falo isso muito pra você, que eu tô tendo agora. Então você tá de fato me levando pra uma nova esfera de uma ótica social completamente diferente. E isso é muito bom. Novamente, meu irmão, muito obrigado. Eu agradeço. A vir fazer parte do Avante Inspirações. Tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo devem ter gostado muito desse bate-papo. Devem ter gostado muito de tudo que foi dito aqui. Coloca aí embaixo no comentário qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que você mais se identificou. O que é que tocou mais você, principalmente você do social? O que é que chamou mais sua atenção? Além disso, se você não se inscreveu, eu sei que você deve ter se inscrito. Eu não vou nem dizer, que você, com certeza você já clicou aí, você já tá inscrito nisso aí. Se não tiver, tá tudo errado. E já pare de assistir, pelo amor de Deus, brincadeira. Mas não, muito obrigado de estar até agora aqui com a gente. Eu acho que o mais importante não é só você assistir. O mais importante também não é só você se inscrever no canal, nem só curtir, nem comentar. O mais importante é você compartilhar essas histórias. Você compartilhar que existem pessoas que saem do nada, chega ao tudo, inspira pessoas e ainda movimenta, principalmente Márcio, que movimenta a comunidade, movimenta pessoas. Teve uma frase que você me falou que foi muito interessante, que foi, eu fui lá em cima e voltei para dar a mão, para trazer os outros para aqui para cima. Isso para mim marcou muito. Então você que está aí nos assistindo, eu tenho certeza que você se inspirou, que eu tô aqui radiante com tudo que eu ouvi, e eu tenho certeza que você também. Nos segue, tá bom? No Instagram também, Avante Inspirações, @Avante Inspirações. Você acompanha tudo lá, compartilha tudo e compartilha esse vídeo. O Avante Inspirações agradece por você estar aqui e ficamos com mais um Avante Inspirações.